O Flamengo faz a sua primeira partida em casa pela Libertadores na noite de hoje. Maraca deve estar cheio para a partida entre o Rubro-Negro e o Central Córdoba da Argentina, estreante em Libertadores. Nesse vídeo de hoje, um vídeo de análise tática pré-jogo, eu vou mostrar para vocês como é que joga o adversário do Flamengo e também vou apontar as vulnerabilidades defensivas dessa equipe para mostrar para vocês o que o Flamengo tem que fazer para poder chegar ao gol do adversário. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Já chega deixando o seu like, não se esquece do joinha, que é muito importante pra gente, tá? O like é muito importante. Você deixando o like, você ajuda muito o nosso trabalho. E o like é de graça, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal falando de tática, eu também peço que você faça a sua inscrição. Ajuda muito no crescimento do trabalho, tá? Vamos primeiro para algumas informações do Central Córdoba. Como eu falei para vocês, esse time está disputando a Libertadores pela primeira vez. Ganhou a Copa da Argentina e se classificou para a Libertadores 2025. Para ser campeão da Copa da Argentina, eliminou Estudiantes, Newell's Old Boys, Huracan, Vélez, times bem mais tradicionais do que o Central Córdoba. Em 2025, no Campeonato Argentino, o Central Córdoba está em 11º lugar. A gente está vendo aí a campanha do time, 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. 18 gols marcados, é o terceiro melhor ataque, mas a defesa é a pior entre os 13 primeiros colocados. Então é aquele famoso time que joga e deixa jogar, né? O técnico Omar de Felipe tem uma trajetória que não é das mais assim relevantes, brilhantes. Toda vez que chegou em times mais importantes, não conseguiu fazer trabalhos mais importantes, ganhar títulos. Você via quando ele teve a oportunidade de treinar o Vélez, perdeu 14 jogos, acabou ficando pouco tempo. No Newell's Old Boys a mesma coisa, perdeu 13 jogos, só 11 vitórias, acabou também não conseguindo emplacar um bom trabalho. Mas agora no Central Córdoba conseguiu esse título importante da Copa da Argentina e é um time interessante do ponto de vista tático, tem algumas qualidades bem interessantes que eu vou mostrar para vocês já, obviamente, na análise em vídeo. E agora, partindo aqui para a nossa seara, né, para a seara da tática, o esquema tático básico é o 4-3-3/4-2-3-1, mas o time também joga em 3-4-3. A gente pode ver esse time entrar em campo hoje com linha de 5, sim, existe essa possibilidade. E eu estou colocando aqui na tela para vocês a escalação do Central Córdoba contra a LDU. Semana passada o time fez uma boa estreia, empatou de 0-0 lá em Quito, na altitude, criou boas chances, fez uma boa partida. E aí eu imagino que o professor Omar de Felipe possa tentar repetir a mesma estratégia, as mesmas peças, a mesma plataforma tática, que volto a dizer, aqui na tela está um 4-3-3, mas eu entendo que o Ivan Gomes ali é um cara que atua um pouquinho mais avançado, especialmente quando o time está começando a construir. Então, é um 4-3-3/4-2-3-1, tá? Antes da gente explorar aqui, taticamente, esse time do Córdoba, vamos projetar uma escalação do Flamengo. Ontem, o GE falou sobre o Flamengo eventualmente poupar alguns jogadores para priorizar o Brasileirão. Acho que faz sentido, viu? O Flamengo está pensando esse ano em ganhar o Brasileirão desde 2020 que não ganha, que mal disputa, então quer ganhar em 25, acho uma estratégia válida. E, vamos combinar, o time do Central Córdoba, como eu já falei, tem as suas valências táticas, é um time interessante, mas é um time tecnicamente muito inferior ao Flamengo, então dá para o Flamengo revezar ali alguns jogadores, colocar algumas peças que não são, entre aspas, titulares ali para começar jogando, e aí pode guardar uns caras para entrar no segundo tempo eventualmente. Então vamos projetar aqui o time do Flamengo pensando em quem jogou a última partida, em quem está mais desgastado. Eu vou colocar aqui no campinho para vocês. Como o Wesley não jogou semana passada lá na Venezuela, então teve esse descanso, imagino que ele possa começar jogando, então vejo o Flamengo começando com o Rossi, o Wesley, Ortiz e Léo Pereira, não tem muito para onde correr, porque o Danilo ainda está lesionado, então os zagueiros estão indo para o sacrifício. Não imagino também o Felipe colocando os zagueiros jovens para começar jogando uma partida de Libertadores. E estou projetando aqui o Varela pela lateral esquerda. Vou explicar para vocês já por quê. Quando começar a explorar aqui os vídeos do Central Córdoba, acho que faz sentido ter o Varela sim na lateral esquerda. Seguro o Alexandro e não uso o Ayrton Lucas, que não fez uma partida boa lá na Venezuela e defensivamente tem problemas. No meio-campo, Gerson e Pulgar, eu já tinha projetado uma ausência do De La Cruz no jogo de domingo passado contra o Vitória lá em Salvador. Ele foi para o jogo, o Felipe bancou o De La Cruz. Acho que agora ele vai segurar, porque já são 6 partidas seguidas do uruguaio, que inspira cuidados especiais por conta das suas condições físicas, especialmente de joelho, né? E aí, atrás do BH, que eu imagino que seja o atacante centralizado, Michael,
Plata e Luiz Araújo. De repente ele inverte esse papel aí do Plata e Luiz Araújo, joga o Luiz Araújo por dentro, Plata por fora. E imagino o Michael começando o jogo ao invés do Cebolinha, porque o Flamengo precisa defender também um pouquinho melhor ali o seu lado esquerdo, e o Michael defende melhor que o Cebolinha, embora também não esteja defendendo tão bem assim, mas entre os dois é quem defende, digamos assim, menos pior. Vamos então para os vídeos, tem bastante coisa interessante para a gente falar e mostrar aqui para vocês sobre esse Central Córdoba. Eu vou trazer aqui para vocês muitas imagens do confronto da semana passada entre Central Córdoba e LDU lá em Quito. Como eu já falei, o time argentino teve uma boa atuação, e aqui mostrar para vocês a estrutura de construção. Os dois zagueiros, um volante que é o Galvão, que fica um pouquinho mais fixo, e aí ele avança um pouquinho mais o Ivan Gomes. Muitas vezes o Florentin, o paraguaio, vem se juntar a ele para poder ter um duplo pivô ali, um pouco parecido como faz o Felipe, mas aqui o Galvão sozinho, o Galvão nunca sai aqui dessa estrutura de estar um pouquinho mais baixo, né? Ele é o cara que está mais recuado sempre. E aí a gente vai ver aqui mais estruturas e mais dinâmicas desse time, que joga muito bem pelo corredor lateral direito, junta jogadores por ali e toca de primeira, tem confiança para driblar. O time tem uma dinâmica muito legal de construção a partir desse corredor lateral direito, tá? Aqui, mais uma construção da equipe, mais uma estrutura. Os dois volantes mais alinhados, como eu falei para vocês. Às vezes o Florentin vem trabalhar aqui mais próximo do Galvão, os dois zagueiros e o lateral esquerdo aqui bem aberto. A gente vai ver agora a estrutura do time para se organizar ofensivamente. O Cufré, o lateral esquerdo, o Angulo, que é o ponto esquerda, trabalha bem mais por dentro como um segundo atacante. Ele está até mais avançado aqui do que o Léo Heredia, que é o centroavante da equipe. O Léo Heredia baixa para jogar de pivô, para jogar de costas, e o Angulo vai ocupar o espaço das costas dele. O Perelho é o ponta direita, mas ele tem muita característica de meia, e ele vem para dentro também para dar o corredor para o lateral direito, o Moiano. Então os dois laterais avançando ao mesmo tempo, talvez ele segure um pouquinho essa estrutura dos dois laterais ao mesmo tempo, enfrentando o Flamengo, mas aqui contra a LDU, fora de casa, na altitude de Quito, ele com os dois laterais alinhados, abertos, e os dois pontos mais por dentro, e o Gomes, como eu falei, ó, mais adiantado em relação ao Florentin e ao Galvão, os dois volantes que estão mais recuados ali, tá? Então, essa estrutura de construção do time, é o time que se estrutura bem para construir, que ataca de forma bastante fluida. A gente vai ver aqui como é que esse time se organiza lá pelo lado direito. Ó. Como eu falei para vocês, muita dinâmica de juntar atletas aqui do lado direito, de fazer esses rondos, de trabalhar rápido, a um toque, tabelinha, bobinho. Os jogadores vão se movimentando e vão criando ali essa superioridade numérica, superioridade qualitativa. É bem interessante essa dinâmica. E lá do outro lado, o Angulo, para poder dar amplitude, para trabalhar um contra um. Então, esse é o caminho que a bola faz no Córdoba. Lado direito, muita gente depois termina as jogadas aqui do lado esquerdo com o Angulo. Às vezes o Florentin vai trabalhar por aqui também, ó, para tentar finalizar. Ele tem liberdade de atacar aqui e finalizar. E aí é um time que coloca muita gente, né, para atacar a última linha do adversário. Será que vai ser assim no Maracanã? Talvez seja um pouquinho mais conservador, mas aqui, de novo, mostrando para vocês como é que foi a postura do time lá em Quito, colocando aqui 4 jogadores para empurrar essa última linha da LDU para trás, e o Angulo um pouquinho mais aberto aqui do lado esquerdo, né? E o time avançando com muita coragem, mas a finalização foi bloqueada. Só que esse time também sabe jogar um jogo de força. Se precisar jogar um jogo de força, de bola longa, de pivô, de duelo aéreo, lá com o Léo Heredia, vai jogar também. E ele vence esses duelos. Ele é bem forte nesses duelos. O time briga muito pela segunda bola, ganha muito a segunda bola. O Flamengo vai ter que disputar muito a segunda bola, vai ter que estar muito afiado na segunda bola nessa partida, porque o Central Córdoba me chamou a atenção nessa capacidade de vencer a primeira e vencer a segunda bola. Então vai ser uma guerra boa de primeira e segunda bola com o Flamengo, que também é um time que vence muito esse tipo de duelo. E aqui o cruzamento foi bloqueado, mas foi uma progressão interessante. Mais uma vez o time ganhando a primeira bola, ganhando a segunda, ficou aqui de novo com o Heredia. Ele vai trazer a bola para onde? Para o corredor lateral direito, que é a zona de segurança desse time, onde esse time se sente à vontade, se sente mais confortável para construir. Junta de novo os jogadores por aqui, ó. A mesma dinâmica, tá 4 jogadores, tabela, ultrapassagem, movimentação. E aí vai fazer aqui o passe, vai tentar o cruzamento. De novo lá o Angulo do outro lado, tá? E aí ele vai tentar finalizar, só que a finalização vai ser bloqueada. Então já entenderam como é que esse time progride dentro do campo, né? Como é que é a dinâmica ofensiva dessa equipe. Tem também essa dinâmica interessante aqui do Perelho, quando ele faz ali a ponta esquerda no lugar do Angulo. Ele pode entrar no lugar do Angulo durante o jogo, ou então ele pode trocar de lugar com o Angulo, entrar um outro jogador pelo lado direito, o Angulo sai. Ele é o cara que faz muito facão. O Angulo faz também, mas o Perelho tem um facão bem apurado, e se o Flamengo não cobrir essa bola, deixar essa bola descoberta, pode acontecer isso aqui, ó. O Heredia baixa, liberta espaço nas costas, o Perelho ou o Angulo faz o facão, e aí
pode ser uma jogada bem perigosa. Ele recebeu aqui nas costas da defesa do Argentino Júnior e fez o gol. Inclusive, ele é ex-atleta do Argentino Júnior, saiu ali pedindo desculpa o Perelho nesse belo gol. Agora a gente vai ver o time do Córdoba defendendo 4-3-2-1. Um meia, que é o Ivan Gomes, que eu falei para vocês que para mim é mais meia do que volante. O outro meia que é alinhado a ele, o volante paraguaio Florentin. E os dois pontas mais alinhados ao primeiro volante, ao Galvão. E o centroavante mais à frente. Então, em bloco baixo, o time marca mais assim nesse 4-3-2-1. Quando o time avança um pouquinho mais, está em bloco médio, já é uma estrutura de 4-1-4-1, porque avança um pouquinho mais os pontas, deixa o Galvão aqui sozinho para proteger esse entrelinhas aqui, né? E aí tem uma possibilidade do Flamengo fazer o quê? Achar esse 2 contra 1. Tá bem embaixo aqui de mim, né? Não dá para ver o outro jogador, que eu estou na frente aqui, mas tem a possibilidade do Flamengo achar o 2 contra 1, fazendo esse passe aqui rapidamente no corredor lateral para gerar essa superioridade numérica do lado do campo. Vamos ver se o Felipe vai usar essa estratégia no jogo de hoje. Imagino que sim, tá? E aqui o Angulo, que é um jogador que acaba cedendo espaço às costas. Ele é um jogador que tem pouco senso de urgência. Ele avança bastante. Agora, não sei dizer para vocês se é uma regra de ação coletiva, se é algo que o professor Omar Felipe pede, ou se é algo individual dele, que ele salta muita pressão, mas a verdade é que ele avança muito e aí demora para baixar. Então, jogar nas costas dele é algo que pode ser interessante para o Flamengo. Olha só a bola longa que foi feita, ele saltou pressão lá, só que a bola vai circular aqui por um tempo. Ó, circulou para um lado, circulou para o outro, e só agora que ele vai aparecer aqui na imagem. Demorou bastante para baixar. Então, é uma situação que pode acontecer aqui para o Flamengo em termos táticos vantajosa. O Wesley trabalhar por ali com o Plata e tentar fazer um 2-1 no lateral esquerdo, tá? Porque o Angulo demora um pouquinho para baixar. Aqui a finalização, mas não foi muito forte, foi fraco e o goleirão ficou com a bola. Aqui o Angulo perdendo também uma bola boba, né? Perdeu uma bola um tanto quanto boba, olha só. A bola vem, a interceptação é feita e olha como é que ele demora de novo para baixar. Olha a distância que ele está aqui da jogada, de onde está percorrendo, de onde está transcorrendo a jogada, né? Ele demorou muito para baixar e aí, de novo, ele vai saltar pressão, ó, nas costas dele, vai demorar para baixar. E o que acontece, gente? Efeito dominó, né? Se o teu ponta demora para baixar, fica tão longe assim da jogada, o teu volante tem que fazer a cobertura, o outro volante tem que fazer a cobertura do outro volante. O que acontece? Fica espaço no corredor central, uma zona vital do campo. Você não pode deixar o corredor central tão desguarnecido assim. Então, essa defesa ruim do corredor central pode explicar muitas vezes por que esse time toma tanto gol e é a pior defesa entre os 13 primeiros colocados do campeonato argentino, tá? A bola vai entrar aqui e aí o time acabou escapando aqui, conseguiu defender depois, mas a verdade é que esse time defende um pouco mal à frente da área, muitas vezes por conta dessa questão do Angulo demorar para baixar. E aqui, ó, o passe também no corredor central, nas costas dos volantes. É um time que acaba, por vezes, deixando essa janela de passe um pouquinho aberta, dando essa cochilada aqui, deixando o corredor central bem na frente da área, um pouco vulnerável, mas aqui teve um salto de pressão aqui do zagueiro, ele conseguiu minimizar o prejuízo, aí tem o cruzamento, e aí, cara, o problema é o seguinte, todo mundo baixa, né? A última linha afunda. Quando você tem essa situação de a bola entrar no corredor central e o teu zagueiro salta e fica aquela confusão ali na defesa, você joga a bola no corredor lateral, tem um cruzamento, a situação de ataque continua ali, a tendência da última linha é baixar muito para defender a área, para defender a baliza. E quando essa última linha afunda muito, o que acontece? Fica espaço aqui para o passe de retorno. Ali não sofreu um gol, mas muito mais por sorte do que por juízo, né? Então tá aí, análise tática pré-jogo. Trouxe tudo aqui que eu achei que era relevante do Córdoba, as facilidades defensivas, como é que esse time constrói. Espero que vocês tenham gostado. E para você que chegou até o final desse vídeo, eu tenho um recado. Clube de membros do canal falando de tática. Vale muito a pena. Você vai pagar apenas R$5, a partir de R$5, e vai ter muitos benefícios. Tem chat comigo, com os outros membros, grupo de WhatsApp, comigo, com os outros membros, para a gente trocar ideia lá sobre o Flamengo, sobre tática, sobre tudo. Tem transmissão tática. Hoje tem jogo. Hoje tem transmissão tática. Rafa, o que é transmissão tática? Num grupo de WhatsApp, num canal de WhatsApp, eu mando para vocês áudios durante o jogo explicando tudo que está acontecendo taticamente na partida. Tenho certeza que vocês vão gostar. O link para você virar membro está aqui na descrição. Vou deixar aqui também no comentário fixado. Não perde tempo, vem logo para o nosso clube de membro, porque vale muito a pena. Um abração, bom jogo para todo mundo mais tarde. E eu fui, valeu!